ler até o versículo 13. Aleluia. Diz assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava, e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor, pois por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Curva sua cabeça. Em nome de Jesus nós vamos orar. Você vai entender o que eu vou falar aqui. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, fala conosco essa noite, mostra o teu caminho. Ó Deus, em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, que o teu nome venha a ser glorificado, que o teu nome venha a ser exaltado. Espírito Santo, tu tens a liberdade nesse lugar. Espírito Santo, fica conosco, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração essa noite. Amém. Amém. Nessa noite de ceia, nessa noite de batismo, nós vamos fazer aqui um batismo. Os batizandos estão aí. Dia dos Pais, tudo junto, né? Deus falou uma importância, muitas vezes, que nós não damos a atenção. Eu vou decorrer aqui na pregação, você vai entender o que eu vou falar. De repente você está passando por isso, e você que entrou pela primeira vez na igreja, você vai entender também o que eu vou falar contigo. A Bíblia nos fala que depois do pecado da queda, Deus, ele, para se relacionar com Ele, se achegar a Deus, era somente através de sacrifício, principalmente no altar. Então o homem caiu, Deus se desapartou do homem, então teria que ter sacrifícios para se achegar até o Senhor, e para que
houvesse uma reconciliação total. Deus estava preparando o melhor. Hoje, em nome de Jesus, glória a Deus, Ele morreu na cruz pela gente. Ele pagou um preço de cruz por você e por mim. Esse foi o sacrifício perfeito, total, que agrada o coração do Pai. A morte de Cristo na cruz. Ele morreu por você e por mim. Mas, apesar dessa reconciliação, Deus, hoje nós vivemos isso. Cristo veio, pagou o preço total. Ele foi o tudo. Ele se entregou totalmente na cruz pela gente. Mas naquele tempo, o sacrifício, como eu falei depois, Deus só chegava ao homem e atendia, apesar que não havia reconciliação total. Só veio com Cristo, glória a Deus, amém? Deus escutava o homem, aceitava, mas você continuava com o pecado. Estava ali sobre a vida do homem. Veio o tabernáculo, era de Moisés. Tabernáculo, quando você entrava no tabernáculo, primeira coisa que você tocava, a primeira coisa que você via no pátio, o pátio ou átrio que se diz, a primeira entrada do tabernáculo tinha um altar, o altar de holocausto. Para eu chegar dentro, era o pátio, o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Para eu chegar lá dentro, para eu passar pelo candelabro, para eu passar pela pia de bronze, cada um tem um significado que aponta para Cristo. Para eu passar pelo altar dos pães asmos, o altar de incenso, chegar no santo dos santos, onde estava ali a arca, o propiciatório, eu tinha que passar pelo altar do holocausto. Presta atenção uma coisa, irmão. Deus, para nós chegarmos lá, assim como o seu filho pagou um preço, se deu totalmente, naquele tempo, também se exigia, para aquele que entrasse na presença de Deus, uma entrega total. Havia uma necessidade de entrega. Primeira coisa, quando você entrava na presença de Deus, havia um altar de holocausto que aponta para a entrega total. Era que estava vivendo o povo aqui. O povo aqui estava totalmente fora da presença de Deus. E a gente vê 3 fases que aconteceu aqui. E a gente vai falar dessas fases. Eu estou falando diretamente para a igreja e você também que entrou aqui pela primeira vez. Ou seja, se eu quero encontrar Deus, passar pela pia de bronze, né, que aponta para santificação e limpeza, se eu quero chegar no altar, na mesa dos pães asmos, na mesa da propiciação, dos pães da preposição, que aponta para o alimento espiritual, se eu quero ter contato com o candelabro de ouro naquela época, que aponta para a luz no meio das trevas, se eu quero chegar no altar do incenso, que aponta para as orações, ou seja, a unidade espiritual com Deus em conversa, para chegar no santo lugar, eu tinha que passar pelo altar do holocausto. Tem que haver uma entrega total. Uma entrega total. Mas por que não se podia oferecer naquele tempo outro tipo de oferta? Eu coloquei aqui, porque você e eu, se eu estivesse naquele tempo lá, se eu quisesse sentar na presença de Deus de uma forma total e receber dele, foi o que Samuel fez. Samuel, ele viu a situação, os inimigos se levantando, tinha que ter um sacrifício de holocausto, uma entrega total. Uma entrega total. Por que não os outros tipos de sacrifício, como a Bíblia fala? A oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, oferta de manjares, né? Ofertas pacíficas, que eram tipos de sacrifícios. Mas por que tinha que ser a oferta de holocausto? Para que Deus ouvisse e agisse. Porque a única oferta foi a que Samuel fez, que é tudo de Deus. A única oferta que Deus toma o tudo era o holocausto. As outras havia uma divisão, ou seja, eu pego uma parte, eu estou culpado, eu estou em pecado, eu quero agradecer. Então havia uma metade tu e uma metade de Deus. Aqui não, a oferta do holocausto era toda de Deus. Deus procura aqueles que
entregam-se totalmente a Ele, independente do momento de dificuldade, como o povo estava vivendo aqui, independente dos teus medos, independente dos levantes, independente, parece até que você está perdendo a batalha, Deus procura ainda no meio do povo aqueles que são totalmente dele, totalmente dele, independente do vento que você está passando, independente da pressão que você está vivendo, independente do momento difícil, o meu Redentor vive e reina sobre a terra, maior o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia! A Bíblia fala que Deus só deu ouvidos ao povo quando houve uma entrega total, o tudo, o todo. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de batismo. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Por que chamar de holocausto? Porque era o tudo. Eu vou falar para a igreja, um dos grandes motivos de dificuldade do crente hoje, e muitas pessoas não se darem a Jesus, não é por causa do processo vivido, que todo mundo passa um processo, mas por causa da metade entregue. Muitas vezes nós só damos a metade, Deus quer o todo. Presta atenção de novo que eu vou falar. Muitas vezes nós passamos por situações como esse povo passou aqui, sabe? A gente fala, não, eu estou no processo, eu estou crescendo, amado, todo mundo vai passar, mas o processo passa. Porque às vezes a coisa não muda, porque é uma metade entregue, e Deus exige o tudo. Independente dos teus desafios, Deus tem que encontrar o tudo dentro do teu coração. Tudo é dele. Ah, papai, eu estou no momento difícil, tudo é do Senhor. Ah, Deus, eu estou no alto, tudo é de Deus. Tudo tem que ser dele. As maiores dificuldades do homem hoje é porque nós dividimos e nós não entregamos o todo. Há momentos nas nossas guerras, meu amado, que Deus vai exigir sempre o todo de você, mas existem guerras que é o todo da igreja. Existem guerras que a gente passa, você passa, eu passo, que Deus exige o todo. Tem guerras que a gente está aqui, que a gente se levanta e a gente clama por uma situação, Deus exige toda a igreja junta por uma situação, e Deus tem dado resposta, tem entrado com cura, tem feito o impossível, porque há momentos que é o todo, e tem as tuas guerras, que Deus vai exigir o todo de você. Eu não sei como é que você entrou essa noite aqui. Se é a primeira vez que você entra dentro de uma igreja, Deus está falando com você o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele vai fazer por você. Deus, Ele quer que você entenda isso. Eu sei que você acredita em Deus, eu sei que você vai falar até que acredita, mas, meu amado, para Deus se manifestar e revelar, e Ele escutar você de uma forma diferente, para Ele abrir caminhos no ermo, amado, Ele exige o todo de você. Ele exige o todo de um crente, Ele exige o todo de um ser humano. Hoje a gente trabalha com partes e com metades. Você está dando para entender o que eu estou falando aqui? Amém? Glória a Deus. Que Ele possa te ver no meio dos teus desafios, o todo dele dentro de você, que Ele consiga ver isso. Samuel, sabe, estava vivendo num momento de guerra aqui, estava vivendo num momento de batalha, num momento de vento, num momento de dificuldade. Amado, Jesus, presta atenção, tem coisas que, amado, aliás, tudo Deus vai exigir o todo de você para responder. Muitas vezes, como eu falei, a gente vive situações que a gente anda de uma forma com metade. Ah, Deus, se eu der a adoração e a oração, o Senhor vai me dar a bênção. Ah, Deus, eu só vou pagar a promessa se o Senhor responder. Que muitos fazem isso. O pessoal aí fala promessa, outros falam voto. Amado, presta atenção, independente da posição que você está, Deus vai sempre exigir o todo da gente. O nosso coração tem que ser totalmente entregue a Ele. E nesse momento aqui, Deus estava falando direto com Samuel: Samuel, pode se levantar os filisteus, mas eu quero agir no meu povo. Mas entenda, só quando o holocausto vir inteiro daí, quando há uma entrega total de vocês, para validar o clamor. A Bíblia fala que eles clamaram e Deus ouviu.
A Bíblia fala que antes Samuel sacrificou, colocou em holocausto, houve um sacrifício para um clamor ser validado. E antes disso, a Bíblia fala que antes do sacrifício, houve uma palavra chamada quebrantamento. O povo reconheceu o seu estado, reconheceu que tinha que abrir mão de certas coisas, reconheceu que tinha que abrir mão dos Baalins, dos Astorotes. Ou seja, tanto o quebrantamento como o sacrifício e o clamor estão interligados. Aí você vai falar para mim: pastor, porque muitas vezes eu clamo e Deus não escuta. Olha como está a validade do seu sacrifício. Como é que está o nosso sacrifício perante a Deus para que Ele escute o nosso clamor? Porque clamor é suplicar e oração é conversar. Ah, pastor, por que Deus não responde isso na minha vida? Amado, olha o teor e a validação do seu quebrantamento, porque isso é ligado, interligado, meu irmão. Ou seja, muitas vezes Deus não age porque a minha entrega não está sendo total. Muitas vezes Deus, amado, o holocausto, a entrega total valida o clamor, mas o que valida o holocausto é a forma como você busca, é a forma como você se quebranta perante a Deus. Ou seja, quando você reconhece o seu estado, presta atenção, você que entrou a primeira vez aqui, se você reconhece o seu estado, que você precisa de Jesus, se você reconhece o seu estado, que eu sou um pecador, se você conhece o seu estado, que você errou, amado, quando você entrega de coração a Deus, você se arrepende, confessa, Deus entra com providência, Ele toma o todo e escuta a tua voz. É isso que acontece. É isso que acontece na toda a minha vida e sempre vai ser assim, até o último momento. Uma coisa valida a outra. Não adianta eu sacrificar se eu não clamar, se eu não buscar a Deus. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes. Não adianta eu chegar só, aleluia, me quebrantar perante a Deus, mas se eu não entrego tudo que Ele está esperando de você e de mim. Quem quer entregar o tudo a Deus, levanta a mão. Deus espera isso da gente, meu irmão. Aí você vai falar: porque muitas vezes o Senhor, o que valida, eu botei aqui, o que valida o seu clamor, a sua súplica, é uma entrega total a Deus, mas vinda de um relacionamento, um reconhecimento total do seu estado. Ou seja, o que valida o meu clamor é minha entrega total, mas também o que valida a minha entrega total é o reconhecimento do meu estado. Se eu quero entregar o todo, mas eu não reconheço como eu estou, se eu não reconheço como está a minha caminhada, se eu não reconheço que eu preciso de Jesus, se eu não reconheço que eu estou errando, se eu não reconheço que eu preciso de Cristo, se eu não reconheço que verdadeiramente eu errei aqui, amado, a tua entrega para Deus não vai ter validade nenhuma e o teu clamor não é ouvido. Você está dando para entender? Deus gerou isso no coração para falar para a igreja que tem muita gente clamando, muita gente orando, muita gente às vezes que ainda não entregou o seu caminho a Jesus. Jesus está falando para você essa noite: reconheça o seu estado, você precisa de Cristo, Ele deu o melhor por você. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o tudo que Ele deu. Quando Ele deu o pleno dele, Ele requer também um pleno de você. Quando Ele deu o Filho dele, Ele requer também que você se entregue todo para Ele. Está dando para entender? Tem gente aí, dá um glória a Deus. Aleluia. Eu estou falando aqui com os crentes da igreja. Eu estou também falando, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, reconheça o seu estado, você precisa de Cristo, você precisa do encontro total com Ele. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 3, versículo 24, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, com a queda do primeiro homem, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados pela redenção que há em Cristo.
Amado, Deus quer ter um encontro contigo. Deus quer escutar você. Deus quer te dar vitória sobre as tuas batalhas. Amado, quando você, aleluia, se quebranta, suplica e clama, aleluia, quando você reconhece isso na tua vida, o Senhor se levanta do seu trono, o Senhor aterra os teus problemas, o Senhor abre caminhos no ermo, o Senhor vai começar a fazer um reboliço contra os teus inimigos, e você vai gritar: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Suplica, clama, mas vê a qualidade do seu sacrifício e como você está. Aí Deus ouve. Deus está ouvindo pessoas aqui. Você crê nisso em nome de Jesus? O que eu quero alertar, meu amado, se nós olharmos toda a Bíblia, a gente vai ver essa sequência lógica sempre acontecer. Deus vai pedir estado, Deus vai pedir entrega total, e Deus vai pedir que você abra a boca e clame. Uma coisa está interligada à outra. Aí, pastor, mas o que dificulta? Por que Deus só não recebe o total de mim? Eu tenho clamado, porque está subindo muitas vezes pela metade. As coisas não estão chegando a Ele. Você tem que olhar o seu estado, ou então a sua entrega, como é que está a sua caminhada com Deus. Tem gente que o Marcos pregou na quarta-feira, tem gente que busca Deus só dentro da igreja, dentro de casa não, está pela metade. Tem gente que o pastor dá uma direção, uma orientação, e muitas vezes está todo mundo guerreando por um trabalho da igreja, só vem a metade. Cadê os outros? Estou em casa vendo televisão, estou saindo. Amado, como é que Deus vai escutar o teu clamor? Por que sobe a metade? Porque as coisas vão para a metade para Ele, se Ele exige o todo da gente. Porque faltam alguns ingredientes que fazem o seu clamor ficar pela metade. E eu queria falar algumas coisas aqui. Talvez você entrou hoje dentro da igreja, você que entrou pela primeira vez. Eu quero falar que Jesus muda, Jesus transforma. Jesus te separou para cá. Jesus escolheu hoje o dia para você entrar aqui. Sabe por quê? Porque Ele se deu todo na cruz por você. Mas Ele exige que você também, nesse momento, você reconheça que você precisa dEle totalmente. 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 E você, crente, que eu estou falando aqui, o que invalida muitas vezes o nosso clamor? Eu vou ler algumas coisas aqui, algumas passagens bíblicas que falam isso para a gente. Foi o que Deus mandou falar por hoje ser um dia de ceia, ser um dia do corpo de Cristo estar reunido. Que meu clamor vai ser aceito se lá em Mateus capítulo 9 versículo 13 fala: misericórdia quero e não sacrifício. Então antes de eu sacrificar, Deus está vendo a sua compaixão e a sua misericórdia. Aí por que meu clamor não é escutado? Compaixão, você se compadecer das pessoas, você tem misericórdia, o teu coração está nela, o sofrimento, a tua preocupação, você querer ajudar. Isso tudo dificulta uma oração quando você não faz. Está dando para entender? A Bíblia fala em Mateus capítulo 5 versículo 23: quando tu apresentares a tua oferta perante o altar, e se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, larga a tua oferta no altar, vai em direção ao teu irmão, reconcilia com ele, depois você volta e entrega a sua oferta. Ou seja, quando ele fala isso, ele está falando de sacrifício. Se você tiver alguma pendência com alguém, não adianta você sacrificar, porque eu não vou aceitar. Você está me entendendo, irmão? Está tudo na Bíblia. Ou seja, hoje é dia de ceia, meu irmão. Hoje é dia de unidade. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, se o irmão está chateado comigo, esse é o melhor momento para você entregar o seu coração. Seja mulher, seja homem, seja quem for, meu irmão. Hoje é o dia da gente acertar. Deus está falando o seguinte: para eu escutar o teu clamor, eu quero compaixão. Para eu escutar o teu clamor, eu quero reconciliação. Eu quero perdão. Está tudo isso na Bíblia. Quer ver outra coisa? Eu coloquei aqui 1 Samuel 15, 22. A Bíblia fala que isto que obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor que gordura de carneiros. Ou seja, se eu não obedeço, não atendo,
Como é que Deus vai receber o meu sacrifício? E se meu sacrifício está ligado ao meu clamor, como é que Ele vai escutar? Se não há obediência, se não há compaixão, se não há perdão, se não há reconciliação, a tua oração fica debilitada, a minha fica debilitada, nós ficamos debilitados, porque a arma do crente é a oração, meu irmão. E se nós não tivermos, há momentos que a gente tem que clamar aponta para a súplica, levantar mesmo, mas Ele vai ver o teor do teu sacrifício, o teor do teu estado. Está dando para entender? Jesus, certa feita, Ele entrou em Nazaré, Ele não fez grandes coisas, porque o tudo era fé. Poucos Ele podia curar e realizar coisas ali. E Ele fala que o profeta não tinha honra em sua casa. Por quê? Não estavam entregando de todo o coração naquele momento. Não havia fé totalmente para Ele operar maravilhas que Ele queria fazer. Tem coisa, meu amado, que é o todo que Deus exige. É o todo. É o todo. Hebreus capítulo 13, versículo 16, ele fala isso também. Eu anotei aqui o versículo. Não vos esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem. De tais sacrifícios Deus se agrada. Se eu também não faço bem, se eu não reparto, se eu não me preocupo, amado, não é questão de repartir. Muitas vezes não é eu repartir o alimento, é repartir o teu tempo. Às vezes a gente precisa, dar tempo para as pessoas, fazer o bem. Isso tudo agrega. É um sacrifício que Deus recebe e custa preço. Se eu analisar lá em 2 Samuel capítulo 24, presta atenção, igreja. Se eu analisar lá, a Bíblia fala que no capítulo 24 que Davi errou, ele fez um censo, mas depois ele se arrependeu. Sabe o que ele fez? Foi comprar a terra de Araúna lá, a Eira, para criar um altar, levantar um altar para holocausto e sacrificar. A Bíblia fala, se você ver aí no capítulo 24, versículo 24, 23, Araúna quis dar de graça, toma aqui meu rei, para Davi. Davi falou o seguinte: eu não posso tomar isso. E eu coloquei aqui só o final do versículo. Ele fala o seguinte: não, mas eu comprarei por devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Ou seja, sacrifício tem preço. Sacrifício tem preço, meu irmão. Davi, ele reconheceu o estado. Davi foi sacrificar, mas amado, sacrificar tem preço, porque Jesus morreu por você, pagou um preço de cruz nos dias de hoje. Então há um preço nosso também. Tem preço. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil muitas vezes renunciar. Eu sei que não é fácil às vezes liberar o coração. Eu sei que não é fácil eu querer me entregar totalmente para Jesus e ficar lá fora, porque eu tenho situações, amado, mas Jesus está falando hoje para você: entrega o teu caminho ao Senhor e confia. Tem que ser tudo. Isso para quem está entrando aqui que não é crente, e para quem também é crente. Nós temos que entregarmos o todo para Deus, e Deus espera isso da gente. Custa preço o sacrifício. Aí quando você sacrifica da forma como Deus quer, Deus ouve dos altos céus o teu clamor. Deus ouve você. Deus vai escutar você. Deus escolheu você, Deus separou você, Deus morreu por você na cruz, através do seu Filho. Jesus pagou um preço, meu irmão, e Ele exige isso da gente. Ele exige isso de você e de mim: um quebrantamento, um sacrifício, um clamor. Você está escutando? Está dando para entender o que eu estou falando? Foi que Deus gerou no coração para falar para o povo dele. Deus quer se mover no meio do povo, mas Deus quer o tudo. Deus quer o todo. Deus quer que haja sacrifício no altar. Deus quer que você abra mão de você mesmo. Deus quer que você abra mão de você. Deus quer que você entregue o que você tem de melhor para Ele.
Deus quer que você entregue-se para Ele sem reservas. Deus não quer que você segure isso aqui, segure aquilo ali. Não, não. Deus está exigindo essa noite, se entrega. Amado, certa feita Jesus também estava angustiado. Jesus reconheceu o seu estado. A Bíblia fala que ele suou gotas de sangue. A Bíblia fala que ele iria ser sacrificado. Mas ele reconheceu, ele quebrantado buscou o Senhor. E pagou um preço de cruz. E falou naquele dia também que nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ele clamou ao Senhor. E entregou o seu Espírito a Ele. E Ele está aqui essa noite em nome de Jesus, através do seu Espírito Santo. Ele está com você, meu irmão. Eu queria falar isso para você. Amado, houve um sacrifício total. Houve uma entrega total. Se você quer que as suas orações sejam ouvidas, o seu clamor seja ouvido, que haja uma entrega. Que haja verdadeiramente, meu amado, uma entrega total ao coração de Deus. Que não seja em reservas. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Você que entrou aqui primeira vez essa noite, Jesus tem uma obra na tua vida. Jesus, ele, no meio dessa multidão aí que você estava andando na rua, alguém te chamou para você entrar na igreja. Hoje é o batismo. Amado, sabe por quê? Porque Jesus quer entrar, quer modificar tudinho dentro de você. Ele quer fazer a obra dentro da tua vida. Ele quer fazer que você vença todos os teus inimigos, porque Ele morreu na cruz para isso, por você e por mim. Ele morreu na cruz. Se tem gente aqui que quer entregar sua vida a Cristo, levanta o braço assim. Tem alguém que ainda não entregou sua vida a Cristo? Praticamente todos são da igreja. Só tem uma jovem. Tem alguém? Glória a Deus. Todos são de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia fala: sacrifícios agradáveis a Deus. Salmo 51. É um espírito angustiado, um coração contrito, Deus não rejeita. Amado, tudo isso viveu o povo de Israel. Tudo isso Israel viveu, meu amado. Israel, ele se quebrantou, ele abriu o coração. Amado, Deus entrou na causa, Deus fez milagres, Deus jogou os inimigos por terra. Deus, sabe, amado, Deus busca pessoas quebrantadas, pessoas que entregaram seus corações. Teu sacrifício vai ser aceito, a tua entrega é aceitável, e tudo que você falar, Deus está escutando. Deus está escutando. Deus está escutando cada choro teu. Deus está escutando cada lágrima tua. Sabe, irmão, Deus está escutando você. Aleluia. Ficam de pé nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Foi a palavra que Deus mandou para dar para a igreja. Foi a palavra que o Senhor falou: Gerson, bem claro, eu peguei a Bíblia, meu amado, eu sempre faço isso, pego a Bíblia e uma folha de caderno, eu começo a escrever o que Deus dá. Deus está exigindo, amado, um sacrifício perfeito. Deus está exigindo também que nós venhamos a nos reconhecer como nós estamos perante a Ele. Hoje é dia de batismo. Hoje é dia de entrega total ao Senhor. Hoje é dia, sabe, meu amado, que Deus vai trabalhar na vida dessas pessoas que estão entregando as suas vidas. Hoje é dia de um novo começo na vida dessas pessoas. Hoje é dia, meu amado, que Deus vai fazer coisas grandes. Você acredita nisso? Eu creio nisso, meu amado. Eu creio nisso. Assim como Samuel sacrificou, a Bíblia fala que o Senhor ouviu. Deu sacrifício não é em vão no Senhor, quando entregue de todo o coração. Por mais que você não veja, Ele está escutando, Ele está vendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada oração sua o Senhor está tomando. Cada clamor teu, amado, Deus está jogando algo por terra.
Cada clamor teu, meu amado, quando sobe de uma forma perfeita, com sacrifício, quando sobe com quebrantamento, o Senhor não despreza. Ele escuta, meu irmão. Ele visita. Ele livra, dá livramentos. Eu estou feliz hoje, porque tem pessoas aqui que vão se batizar. Tem pessoas aqui que reconheceram que Jesus é o tudo, é o todo. Tem pessoas aqui que reconheceram, meu amado, aleluia, que precisam de Cristo para viver. E essa é a maior alegria da igreja. É isso que importa. É isso que importa. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É digno de toda a glória e honra. Amado, eu estou lendo esse livro de Samuel. Foi bem claro, o Senhor falou: quebrantamento, sacrifício e clamor. Um tem que ter ligado ao outro. Aquele que clama valida seu sacrifício e seu estado. Aquele que, sabe, uma coisa está ligada à outra, precisa, para que Deus venha validar o teu clamor. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia.